A consultora jurídica mais conhecida no Porto de Lille, Yanfei, que memoriza mais de 10.000 códigos das leis. Ela pode resolver todos os casos jurídicos de forma mais adequada. Mesmo assim, Yanfei não é uma pessoa rigorosa. Tratar dos casos jurídicos de forma flexível é o seu estilo, equilibrando as leis e emoções humanas. Com a sua identidade meio humana e meio Xiazi, Yanfei guarda o Porto de Lille desse jeito, especial mas eficiente. Seja comerciantes ou civis, quem vive no Porto de Lille por um tempo certamente conhece a fama de Yanfei. E claro, de acordo com as tradições da cidade dos contratos, uma grande tarifa tem que ser paga antes de pedir os serviços ou consultas de Yanfei para resolver problemas jurídicos. Yanfei gosta de avaliar, ler e tem muito conhecimento em muitos tópicos, principalmente direito, devido à sua carreira como consultora jurídica. Com um forte senso de justiça, Yanfei não se importa em viajar para ajudar seus clientes caso eles tenham problemas em diferentes partes de Lille e afirma ter amplo conhecimento das leis de outras nações em Teiva, embora ela observe que a lei de Fontaine seja a mais difícil. Ela é bem conhecida pelo povo de Lille por seu conhecimento e é considerada a principal consultora jurídica de Lille, um título que lhe rendeu muitos clientes em todo o país. Até mesmo Ningguang, o Tianquan do Qixing de Lille, afirma que a memorização da lei por Yanfei permite que ela feche rapidamente lacunas nas leis existentes muito mais rápido do que ela teria sido capaz por si mesma. Ao resolver disputas, Yanfei sempre obtém todas as evidências legais de antemão para apresentar um argumento atraente e convincente. Embora ela possa lidar com qualquer caso, ela não gosta de ter que lidar com processos civis. Como muitos em Lille fazem, Yanfei dá um grande valor à importância dos contratos, embora se note que ela os valoriza mais do que uma pessoa média devido à natureza de seu trabalho. Apesar de ter o sangue de um Xiazi em suas veias, Yanfei não está particularmente preocupada com sua herança de besta iluminada, e é uma das poucas que não assinou um contrato com Rex Lapis por ter nascido em uma era de paz. Ela é muito ativa e sempre fala muito, um contraste gritante com seu pai, que Madame Ping diz ser mais solene. Na verdade, ela simplesmente passa seu tempo como um humano normal e, ao contrário da maioria dos adepti, Yanfei não se considera acima dos mortais de forma alguma. Apesar de sua natureza lúdica, Yanfei leva seu trabalho a sério e de forma prática, garantindo que ela e todas as partes envolvidas em um caso sejam bem responsabilizadas. Ela também está disposta a fazer um trabalho pro bono, desde que não seja necessário um envolvimento profundo. Yanfei sonha com um dia em que as pessoas vivam vidas honestas e felizes e não haja mais a necessidade de consultores jurídicos. Se esse dia chegar, o plano reserva de Yanfei é se tornar um rapper. Yanfei gosta de tofu por causa de sua versatilidade e disponibilidade. Ela não gosta de comida fria porque raramente a come, já que seu pai lhe disse que a comida é melhor servida quente. Yanfei é uma jovem de pele pálida e olhos verde-azulado brilhantes com pupilas ovais. Ela tem cabelos longos, rosa-salmão, desbotando para rosa claro nas pontas, que ela mantém sob um grande chapéu Xiazi. Sob seu cabelo, Yanfei tem um par de chifres de cor creme, indicando sua herança adepti. Além disso, os lados do peito, os tornozelos e as costas das mãos têm marcas de diamante branco que lembram escamas. Yanfei costuma ser visto usando um top magenta cortado com mangas brancas destacadas e um colarinho branco decorado com um pompom. Ela também usa uma saia magenta amarrada com um laço amarelo de um lado, sobre um short preto, com a perna esquerda mais curta. Sua roupa é decorada com pompons e detalhes em preto e dourado. Yanfei usa um par de botas magenta com sola dourada e saltos com forro macio. Como a consultora jurídica mais famosa de Lille, os preços da consultoria de Yanfei são os mais caros. Ainda assim, inúmeras pessoas desejam contratar seus serviços. Os comerciantes não poupam na hora de gastar com um mediador, mas são bem rigorosos com qual mediador contratarão. Não importa quanto dinheiro tenha que gastar, esse problema necessita da Yanfei. Só assim ficarei satisfeito.
Há tantas pessoas que valorizam Yanfei assim, não somente por causa de sua perspicácia e eloquência, mas porque ela se baseia no pilar da lei que é a justiça. Todos os casos em que trabalha acabam de maneira satisfatória, e consegue até mesmo fazer com que os comerciantes com conflitos de interesse deixem seus problemas de lado por um momento. Ainda que não tenha um contrato consigo, Yanfei sempre fez sua parte para manter a paz e tranquilidade em Liyue. Como consultora jurídica, também há coisas que Yanfei não é tão boa em fazer, por exemplo, problemas emocionais em disputas civis. Problemas relacionados com divórcios e divisão de bens, guarda de crianças, cuidados com pessoas idosas, quebra de relações, etc. Alguns dizem que resolver uma disputa familiar é complicado, até mesmo para as pessoas justas e honestas. Já que Yanfei cresceu em um ambiente cheio de amor, esse tipo de problema para ela é muito complicado. Pode-se dizer que é seu ponto fraco. Às vezes considera que ambas as partes têm razão. Outras, que ambas estão erradas. Mas no caso das disputas pela guarda dos filhos, Yanfei pensa que, independentemente do resultado, as crianças sempre saem perdendo e com sequelas mentais. Ainda quando chega em uma decisão, esses casos são exaustivos para Yanfei. Só espero que as pessoas escolham bem com quem se relacionarão para reduzir um pouco este tipo de preocupação. O círculo social de Yanfei em Liyue se deve à sua tolerância e inclusividade. Não importa se fala sobre algo incômodo ou se não gosta de conversar, todo mundo se dá bem com Yanfei ao falar com ela. Só não se deve tentar debater ou falar de direito na frente dela. Quando Yanfei entra no seu modo de trabalho, gera uma sensação totalmente diferente. Além disso, como estudou por anos o código legal, tem alguns costumes rigorosos. Ao falar, evita todo tipo de ambiguidade e inexatidão, fazendo com que pareça estar falando algo desnecessário. Quando se dá conta de que por causa disso a outra pessoa se sente confusa, Yanfei se dá umas pequenas batidas na cabeça com a ponta de um livro. Entretanto, é muito difícil que mude esse costume se continuar tanto tempo imersa em um mar de livros sobre direito. Yanfei tem o costume de prestar atenção à origem das leis quando as estuda. Por isso, é uma mestra na compreensão da leitura, especialmente sobre as relações sociais. Por exemplo, uma vez encontrou inesperadamente com o viajante, e disse: "Não imaginei que encontraria com você aqui." Este cumprimento devia ser normal, mas despertou outro significado distinto em Yanfei. "Não imaginei que encontraria com você aqui" significa que o viajante imaginou uma situação hipotética em que podia encontrar com ela ou não. Por que disse que não imaginei? O correto seria dizer que tinha algumas certas expectativas do lugar em que Yanfei apareceria, mas que o lugar que apareceu contradisse essas expectativas. Mas de onde essas expectativas vinham? Por acaso estaria o viajante observando secretamente? Talvez estivesse preocupado comigo? Nessa noite, Yanfei rolou em sua cama, procurando respostas para essa pergunta, e não conseguiu dormir. O objeto mais valioso de Yanfei é uma balança que seu pai lhe deu. Dizem que a balança foi um presente de Rex Lapis, e que podia medir o valor de todas as coisas. Para maior comodidade, Yanfei usa a mora como uma unidade para medir o valor dos objetos. Entretanto, com o passar do tempo, o valor das coisas mudou, enquanto a balança estava presa aos valores padrões de quando a mora foi criada. O resto das coisas cabia a Yanfei julgar com seus conhecimentos. Depois de muitas avaliações, Yanfei passou a sentir o passar do tempo de Liyue. Coisas que há milênios eram comuns e valiam pouco, agora valem seu próprio peso em mora, e coisas que eram muito raras agora são vistas em toda a parte. A balança de Yanfei lhe fazia recordar que há muitos objetos cujo valor não pode ser calculado por meio de padrões terrenos. Uma vez tentou estimar o valor de uma visão, mas não importava quantas mora colocasse na balança, elas nunca se equilibravam. Até que um dia, com a paciência já esgotada, pôs na balança a caixa em que guardava uma cópia do código legal que comumente levava pendurada na cintura. Nesse momento, a balança finalmente se equilibrou.
Este é o código legal mais especial de todos os coletados por Yanfei. Comparado com os códigos antigos, que são absurdos e longos, a sua leveza é inacreditável. Quando aberto, se pode perceber que, para além de um prólogo, ele apenas tem escritas as teorias mais básicas do direito. Para Yanfei, este é o estado definitivo da lei. Em um futuro não muito próximo, as leis já teriam penetrado os corações das pessoas e todas as pessoas seriam amigáveis, honestas e felizes, vivendo nesse mundo. Os tribunais não teriam muitos casos para tratar e os códigos legais, amontoados como montanhas, desapareceriam lentamente. Apesar de parecer algo longínquo, para uma pessoa com o sangue da besta iluminada, viver até esse dia não é algo difícil. Agora pensando nisso, quando esse momento chegar, ficarei sem trabalho. O que fazer no futuro? Uma vez, Yanfei encontrou por coincidência um concerto de rock de China e imediatamente se sentiu interessada por essa nova tendência artística. Mas aprender a tocar um instrumento do nada parecia algo complicado. Por isso, depois de ler muitas informações, ela pensou em um plano. Se esse dia realmente chegasse, ela poderia dedicar-se ao canto. Uma pessoa com ela, capaz de recitar incontáveis leis de Liu em 1 hora, poderia satisfazer o requisito de velocidade nele. O pai de Yanfei é uma besta iluminada e sua mãe era uma comerciante. Ela nasceu em uma época pacífica e não precisou assinar nenhum contrato com Rex Lapis. O único contrato que precisou fazer foi com seu pai, a de viver uma vida feliz. Yanfei é uma especialista na interpretação das leis e também sabe como se aproveitar das falhas dela. Por vezes, ela faz isso para si mesma, e outras vezes para as outras pessoas. Suas ações mostram que ela não é uma pessoa que gosta de seguir as regras e seguir o que está escrito. Ela ajuda Liu a ser um lugar melhor enquanto busca sua própria felicidade. Apesar de tirar proveito das falhas da lei, ela nunca usa isso para fazer o mal. Sempre que Mingguan, a Tianquan, faz uma revisão das falhas legais uma vez por ano para corrigir, ela sempre consulta Yanfei para saber sua conduta e decisões, como se ela fosse uma controladora da qualidade do código. De certo modo, ela de fato consegue melhorar as leis pagando o menor preço possível, e é por essa razão que ninguém culpa ela por aproveitar das falhas da lei. Yanfei acredita profundamente que o mundo deve ter regras, e sua maior inspiração é que as pessoas possam fazer o que querem sem violar as regras. Todos os adeptios mortais de Liu protegem Liu e da sua forma. Por isso, Yanfei conseguiu sua visão e ela certamente tem o mesmo valor que as leis em que ela mesma crê com fervor. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!